Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Espanha do Histórias da Plaquete e hoje nós vamos falar sobre historiografia na antiguidade. Antes eu gostaria de me apresentar, eu sou Gabriel Espanha, eu sou estudante de História na Universidade de Taubaté, Unital, e eu estou aqui com um novo atualmente eu terminei o segundo semestre, eu estou indo para o segundo ano e hoje eu proponho aqui com você eu proponho aqui uma série de aulas aqui no canal. Eu tô aqui eu tô trazendo aqui para vocês um novo projeto que é uma série de aulas sobre historiografia, sobre história do Brasil, sobre diferentes temas de história aqui para vocês. E a gente vai falar hoje sobre a historiografia na antiguidade. Ou seja, a gente vai falar sobre a história estrita na antiguidade. Como que a gente vai falar hoje sobre como que a história foi escrita na antiguidade. Vamos para o vídeo. Então, pessoal, antes de a gente falar sobre a historiografia na antiguidade, a gente tem que conceituar o que é a historiografia. A gente tem que definir o que é a historiografia. Historiografia ela nada mais é do que a escrita da história. A história ela é a ciência do homem. Né? A gente define a história como a ciência que se centra no estudo do homem no espaço e no tempo. Mas durante muito tempo, durante o processo histórico da humanidade, a historiografia ela foi mudando ao longo do tempo, partindo da Grécia até a Idade Contemporânea. A gente vai ver tudo isso nas nossas aulas. E a historiografia, né, ela nasce na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, que é uma das grandes civilizações do mundo, que contribuiu muito para a formação da própria sociedade ocidental, muito caracterizada pela cidade-estado, né? Então você vai ter a cidade de Atenas e Esparta como grandes cidades-estado, e a democracia, que nasceu na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, e que se diferenciava bastante da democracia da nossa época, da nossa época, né? Da nossa época atual. Enquanto que homens tinham direito de voto, as mulheres quase não tinham direito de exercer essa cidadania. Coisa que hoje é diferente, todo mundo tem direito a voto, apesar da gente viver num país bastante desigual. E como nós estamos falando de Grécia, né, como que a história era transmitida na Grécia Antiga, como que era a forma, como que se transmitia a história naquela época. Muito bem, a gente tinha a história, os fatos daquela época, né, os fatos, as guerras, enfim, elas eram explicadas através do mito e das lendas. Então, os fatos, os acontecimentos daquela época, eles eram explicados através do mito. Então você não tinha uma explicação racional. Por que isso aconteceu? Porque os deuses queriam, porque isso foi uma ação dos deuses, então você tinha uma explicação do mito. Só que isso vai mudar a partir do momento que você vai ter uma substituição do pensamento mitológico do pensamento racional. E você vai ter diferentes nomes que vão se distanciar, que vão passar a escrever história desde uma perspectiva racional, se distanciando dos mitos e das lendas. Então, pessoal, você vai ter diferentes nomes, né, que vão escrever história naquele período. Você vai ter o Heródoto, que vai ser conhecido como pai da história, que vai escrever uma das suas principais obras, Histórias, onde ele vai falar sobre as guerras médicas, que foi uma guerra entre dredos e persas, e ele vai se utilizar de testemunho, ele vai se utilizar de documentos, de pesquisa. Ele vai pesquisar sobre as guerras médicas, vai atrás de fontes, de documentos, e vai escrever sobre as guerras médicas, se distanciando, se afastando dos mitos. Então, o Heródoto ele não vai partir de uma explicação mitológica para explicar as guerras médicas, mas sim de uma forma racional, de uma forma se utilizando da própria pesquisa dele, do que ele encontrou. Isso foi muito interessante. E além do Heródoto, que vai escrever sobre essas guerras, você vai ter o Tucídides, que também vai escrever sobre uma guerra que vai ser a Guerra do Peloponeso. Uma coisa muito interessante é que o Tucídides também vai romper com o misticismo, com esse pensamento mitológico de explicar
os fatos através de lendas e mitos, e ele vai ele vai se utilizar do próprio testemunho dele, porque ele sendo ateniense, ele participou da Guerra do Peloponeso. Ele foi uma guerra, né, entre Atenas e Esparta, né, a Líder de Delos contra a Líder do Peloponeso, e o próprio Tucídides participou da Guerra do Peloponeso e vai utilizar o que ele viu para escrever sobre essa Guerra do Peloponeso, mais uma vez se afastando de mitos e lendas. Mas antes mesmo do Heródoto e do próprio Tucídides, você vai ter Tateu de Mileto, que vai questionar esses fatos, que vai questionar a explicação mitológica, vai questionar esse pensamento sobre as lendas e mitos, né, que explicavam os acontecimentos daquela época, e o Tateu de Mileto vai ser um dos primeiros a questionar isso, bem antes do próprio Heródoto e do próprio Tucídides. A grande característica dessa história, da historiografia daquela época, é que ela vai ser uma historiografia que vai falar sobre os grandes feitos, sobre as grandes guerras, que vai ter como principal objetivo a preservar a memória de um povo, né? No caso, não esquecer das grandes batalhas, das grandes guerras. Eles não vão, tanto Tucídides quanto Heródoto não vão enfatizar a vida pública, a vida privada. Eles vão falar dos grandes heróis, dos grandes feitos, das grandes batalhas. Essa coisa, a história da vida privada essa ideia de se contar a história de indivíduos anônimos, né, vai só se desenvolver mais para frente. A gente vai ver isso inclusive nas próximas aulas. Eu espero, né, que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. Se você gostou dessa aula e gostaria que eu trouxesse mais aulas sobre historiografia, sobre história do Brasil, sobre teoria da história, sobre historiografia, sobre história do Brasil, sobre história da África, eu gostaria muito mesmo que vocês comentassem aqui, vocês me dessem sugestões, porque eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui.